Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, para atualizar as informações sobre o nosso Vascão. Hoje sexta-feira e tem muita coisa aqui para falar sobre o nosso gigante da colina. Dois atacantes que o Vasco adquiriu no dia de ontem, né? Negociação aí, um já está sacramentada, a outra negociação praticamente sacramentada. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. A gente vai falar sobre Ryan, a gente vai falar também sobre Verratti, esses dois que podem deixar o Vasco. Será que ontem foi uma despedida do Ryan? Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente atualizar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta é aquele esquema que eu conto com você. Primeiro, deixando o like, que é muito importante. Deixa o like que você ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos aqui na plataforma. E se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e ficar sempre por dentro sobre tudo do nosso Vascão. Canal Machão da Gama é conteúdo gratuito sobre o Vasco todos os dias. Você não tem que pagar nada por isso. Só te peço a inscrição para dar aquela moral. Tamo junto? Deixou o like e se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que é um oferecimento do aplicativo Flashscore, que você pode baixar gratuitamente no link que tá aqui na descrição desse vídeo. No Flashscore você tem a tabela do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro na palma da sua mão, além da tabela de qualquer campeonato mundo afora. Tudo você tem na palma da sua mão. Flashscore, nosso parceiro aqui. Você pode conferir as estatísticas do jogo de ontem para saber quem jogou bem, quem jogou mal, enfim, tudo gratuitamente no aplicativo. O link está aqui na descrição desse vídeo. Flashscore, parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, ontem o Vasco venceu a equipe do Maricá num jogo animado, né? A gente pode dizer que foi um jogo animado ontem, Vasco e Maricá em São Januário, estreia do Campeonato Carioca, primeira partida do Vasco também vestindo Nike, e o Vasco venceu por 4-2, 2 gols de Ryan, um gol de Felipe Coutinho e um gol de Carlos Cuesta. O jogo se desenhou ali no início para ser um jogo bem fácil, né, para o Vasco. O Vasco abre 2-0 com muita facilidade. A equipe do Maricá muito frágil, uma equipe muito fraca. Então o Vasco faz 2-0 ali, dominando a partida. Tava com cara de goleada, né, de que o Vasco ia fazer 5-6 no Maricá. Depois, num cochilo da zaga do Vasco ali, uma bobeira, né? A zaga do Vasco dá muito mole. O Vasco acabou levando o gol ali e o Maricá diminuindo. E logo depois o Lucas Piton conseguiu ser expulso e complicar a partida, né? Ainda no primeiro tempo, Lucas Piton foi expulso e o Vasco teve que jogar todo o segundo tempo com um jogador a menos. Mas mesmo assim, Maricá é uma equipe muito frágil e praticamente não conseguiu levar perigo para o gol vascaíno. O Vasco volta para o segundo tempo e em 10 minutos já faz 3-1, 4-1 e define a partida, né? E depois o Maricá ainda diminui para 4-2, mas aí já estava um jogo completamente controlado. E o Vasco estreia vencendo, né? O Diniz escolheu colocar força máxima, então o Vasco foi com força máxima desde o primeiro jogo e faz 4-2 ali com bastante tranquilidade. A tendência é que no próximo jogo o Vasco use uma equipe alternativa. Nesse jogo de estreia o Diniz quis testar ali a equipe principal, né? Até porque estamos numa espécie de pré-temporada aí. E o Vasco faz 4-2 com muita facilidade. Ontem, o jogo ali teve uma carinha de despedida em relação a Ryan, né? Ryan que recebeu essa proposta do Bournemouth da Inglaterra, as negociações estão acontecendo e Ryan pode deixar o Vasco aí essa semana. Ontem estava com muita cara de despedida, né? O jogo do Ryan, e fez 2 gols. O Diniz, na entrevista coletiva, disse ainda que conta com o Ryan, que não quer que ele vá embora, que ele é um jogador insubstituível, que se o Vasco perder o Ryan, o Vasco não consegue comprar outro Ryan. Então ele quer que o Ryan fique até o final dessa temporada e ele fala sobre isso, né? Ele até fala que depois do jogo de ontem o Ryan tá valendo uns 3, 4 milhões a mais. Confira só. A estratégia vai ter que ser montada agora se isso se confirmar, porque eu não estava contando com a saída do Ryan. Por mais que a gente imaginasse que fosse seguir ele ter proposta, porque eu converso muito com o Ryan, eu já conversei com as pessoas próximas ao Ryan mais de uma vez. E o entendimento do clube ao renovar o contrato do Ryan não era uma saída agora nessa janela. Eu acho que o Ryan tinha que ficar pelo menos mais essa temporada no Vasco.
E o Ryan, eu repito assim, substituível mesmo. A gente não vai contratar outro Ryan. O Ryan ele vale mais do que ele está sendo negociado. Depois do jogo de hoje, o Ryan já vale uns 2, 3, 4 milhões a mais. E conforme o ano vai andando, ele vai valendo mais. Eu falo isso desde que eu cheguei aqui. O Ryan só precisa do tempo para ir confirmando e fazendo coisas. E ele merece sair daqui com outro tipo de status e com uma situação de poder escolher melhor aonde ele vai jogar. Ele sairia mais maduro, ia sair, se ele sai no final do ano, ele ia sair novinho ainda, ia sair com 20 anos e com um nome mais consolidado no Vasco, mais consolidado no futebol brasileiro, muito provavelmente com convocação para a seleção brasileira, porque o Ryan é um jogador diferente. Eu falo isso para vocês desde que eu cheguei aqui. E ele é um potencial que ele está se descobrindo. E ele, cada vez mais ele se descobre e gosta daquilo que está sendo descoberto por ele mesmo. Então os motivos para mim são vários para o Ryan ficar. A questão financeira é uma coisa que tem como resolver. E esportivamente o melhor lugar para o Ryan ficar nesse momento é no Vasco. Tá aí, eu concordo plenamente com o Diniz e vamos, assim, a proposta é muito boa, mas, cara, sou torcedor, quero que o Ryan continue, não quero que ele saia do Vasco não, quero que ele continue, então vamos ver, quem sabe o Vasco não recusa essa proposta aí do Bournemouth, tá na mão do Vasco, né, talvez o Vasco recuse a proposta e o Ryan fique. E aí seria motivo de festa, né, para o torcedor. Vamos aguardar, essa semana vai ser decisiva, aparentemente terá uma reunião hoje, né, do Ryan com a direção do Vasco, e essa reunião pode definir aí se o Ryan será vendido ou não. Outro jogador que também está em clima aí de despedida é Pablo Verratti, né? Pablo Verratti entrou ontem faltando uns 5 minutos para o jogo terminar, teve uma boa oportunidade de gol, quase fez. As negociações continuam com o Cerro Porteño, inclusive hoje a imprensa paraguaia já crava que o Verratti aceitou a proposta do Cerro e que a coisa está avançando também para a liberação do Vasco e que ele será jogador do Cerro Porteño. Mas ontem na coletiva o Fernando Diniz também disse que conta com o Pablo Verratti. Conta com ele para o restante da temporada, mas disse que se o jogador quer sair, receber uma proposta, não tem muito o que fazer. Confira só. Rumores, né, do negócio do Cerro Porteño. É outro jogador que eu gosto muito. Em nenhum momento o Verratti estava fora dos planos e está fora dos meus planos. Agora, se acontecer alguma coisa diferente e tiver o desejo de sair, é uma coisa que vai se conversar em algum momento. Mas ele é um jogador importante pra gente. Ele é um cara que virou ídolo do Vasco num momento muito delicado, porque o que o Verratti fez no Vasco é uma coisa muito importante. Aquele ano de 2023, aquela fuga do rebaixamento, valia às vezes mais do que um título. Porque o Vasco, se cai naquele momento, ia ser muito desastroso para todo mundo. A gente não sabia como é que o Vasco ia estar hoje. Então o Verratti é um cara que ele tem muita importância na história recente do Vasco. E é um grande artilheiro e é um ídolo da torcida. E ele sempre me ajudou no campo, mesmo jogando ou não jogando. Então, ele em nenhum momento, na minha composição de elenco, ele teve fora dos planos. Agora, o que vai acontecer nos próximos dias, se vai ter alguma negociação ou não, eu não posso te dizer agora. Tá aí, né? Eu acho que Verratti é fim de ciclo mesmo, acho que tá com cara realmente que vai embora, mas vamos aguardar. Acho que hoje, durante o dia, a gente vai ter uma definição também sobre Pablo Verratti. Agora, o que a gente tem de concreto é que o Vasco acertou a compra de 2 atacantes, tá? Um já estava no elenco e o outro chega para reforçar a equipe. O que estava é Andrés Gomes. O Vasco acertou a compra do Andrés Gomes por 4,5 milhões de euros. O jogador pertencia ao Rennes da França e o Vasco exerceu a opção de compra prevista em contrato de empréstimo do atacante colombiano. A direção do Vasco vai investir um valor um pouco acima, né, dos 30 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do jogador. Andrés Gomes foi um dos destaques do segundo semestre do Vasco em 2025 e, enfim, foi o melhor jogador do Vasco ali, né, nas semifinais e finais da Copa do Brasil. Tinha que continuar mesmo para essa temporada e o Vasco adquire o jogador em definitivo. Outro jogador que o Vasco está adquirindo é o atacante Brenner. O Vasco praticamente fechou a contratação do atacante Brenner. As conversas avançaram nas últimas horas e as partes estão bem próximas de um acordo.
Vasco e o staff do jogador estão confiantes no acerto em definitivo já nas próximas horas. O jogador já está aguardando essa definição para viajar para o Brasil. O Vasco deve pagar cerca de 3 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus a partir de metas e performance, o que totalizaria ali 4 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais. O jornalista Fabrício Romano, que é o principal jornalista do mundo de transferências, já cravou que o Brenner será jogador do Vasco. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!